Agora você pegou um cãozinho, você já tá com ele ali em casa, e aí você falou, oh, maravilha, vamos passear, vamos dar uma volta, vamos sair para conhecer outros lugares, vamos fazer aquela alegria, correr no parque, correr na rua, encontrar outros cachorros, conhecer outros lugares, outros ambientes. E aí você volta para casa com esse cãozinho e como é que ele tá? Além de ele estar suado, provavelmente ele vai estar sujo. Se você for num lugar onde tem terra, onde tem barro, onde tem lama, onde tem água, ele pode ter se enfiado ali, rolado, pisado, tá com as patas sujas. Ou pode ser simples, uma simples sujeirinha do dia a dia, não necessariamente um ambiente super sujo. Mas ele voltou para casa com você e agora ele está sujo. Concorda que a partir daí você precisa pensar na higiene desse animal, na higiene desse cãozinho, como é que ele vai ficar limpo de novo, ou o que você vai fazer para limpar ele, ou quais os cuidados que precisa ter para que ele não fique sujo, ou para que não tenha uma infecção, para que não fique cheio de sujeira, de repente até fedendo. É importante demais quando você vai trazer um cãozinho para casa, já saber quais os cuidados que são muito importantes você ter com a higiene desse cãozinho que vai estar com você. Quais os cuidados que precisa fazer para cada parte do corpo desse cão ou para o todo desse cão, de acordo com as atividades que ele tem, a rotina do dia a dia dele e até um dia específico que fugiu um pouco da rotina e vocês vão fazer uma coisa diferente, o que precisa ser feito depois ou o que precisa ser feito antes. É demais importante você pensar sobre esses aspectos quando você tem um cãozinho e vai começar uma vida com ele, né? Uma atividade diária com ele, ter uma rotina com ele. Você pensar sempre na higiene desse seu animal. Quais os cuidados que você precisa tomar e como fazer essas coisas para que seja de uma forma prazerosa, diária até. Na maioria das vezes tem muita coisa que precisa fazer diariamente para que o seu cão tenha uma vida tranquila e higiênica, ou seja, limpinha. A pelagem do seu cãozinho é algo que você vai ter que levar em consideração muitas vezes e com bastante frequência. E aí, independente do seu cão ter um pelo longo, né, ou ele ter um pelo mais curto, que é aquele pelo que quase você não vê ali. Existem os três tipos, né? O pelo bem curtinho, que é aquele que se o vento bater nem despenteia. Aí tem o pelo médio, que é aquele que é um pouco maiorzinho ali, bater um vento você vê aquela pelagem balançando, e o pelo mais longo, que é aquele que se você deixar, ele vai escorrer até o chão, vai sumir focinho, vai sumir tudo, ele vai ficar completamente peludo. Essas três situações do seu cão é importante você levar em consideração quando você trouxer ele para casa, qual é o tipo de pelagem que ele tem. Cada pelagem tem um cuidado especial ou diferente quando se fala de higiene do seu cão. Por quê? Primeiro, se for um pelo mais curto, talvez você não precise com tanta frequência escovar esse pelo. Né? Você fazer uma escovação diária ali, é legal que você faça, tenha isso em mente, porque você vai dar uma ativada, né, naqueles folículos capilares, você vai tirar uma sujeira que esteja ali presa no meio desses pelos que você não veja. Então é legal você ter essa atividade, rotina diária com seu cão, se ele tiver um pelinho mais curto. A partir do pelo médio ao pelo longo, é importante que tenha uma rotina diária, frequente, consistente de escovação. E aí tanto pode ser em casa, como levar em algum lugar diariamente para poder fazer essa escovação. É legal pelos mesmos motivos da pelagem curta, para poder estimular, para tirar aqueles que estão mais mortos, mais velhos, né? Um pelo que já está mais enfraquecido, para justamente ajudar a renovar e ter um pelo sempre brilhante, sempre forte, sempre vivo, né? Uma coisa interessante e importante para o seu cão, ainda mais se ele vai na rua, se ele passa em lugares que tem grama, tal, é legal você sempre dar essa escovada para tirar essas coisas que ficaram às vezes presas ali no pelo do seu cão. E isso a gente está falando só de pelagem, mas é importante pensar também na pele do seu cão, né? Essa escovação diária, ela vai fortalecer essa pele, vai dar uma resistência maior para esse pelo e para essa pele do seu cão. É lógico que para cada tipo de pele, para cada tipo de pelagem, existe um tipo de escova diferente, um tipo de escovação diferente para se fazer, mas é legal você ter sempre isso em consideração quando você trouxer o seu cãozinho, para você se adaptar ao tipo de pelagem, tipo de pelo, tipo de pele que o seu cão tem. De qualquer forma, se o seu cão tem um pelo de médio a longo, pode ser que em algum momento da vida dele, ele se depare, e você se depare também com nós
né? O nó mesmo, um pelo que enrola ali, faz uma bolinha e tal. É importante a escovação diária por isso. Você já começa a identificar a possível formação desses nós ou aonde eles se reproduzem ou criam com mais facilidade, né? Na maioria das vezes na região aqui do sovaquinho, né, do cão, seja na parte de baixo, na parte de cima, na parte da frente, na parte de trás, pode formar com mais facilidade esses nós. Com uma escovação diária, você evita a formação de nós muito grandes ou que sejam difíceis de tirar, que depois vai causar um problema na hora que precisar tirar esses nós. De repente até tem que cortar na base ali do pelo, né, bem rente, para arrancar esses nós, ao invés de tirar ele só escovando. Então, uma escovação diária vai prevenir esse tipo de situação com o pelo médio ou o pelo longo. O peitoral, que é quando você usa para passear, ele precisa ser ajustado de uma forma correta, porque depende do tipo do pelo do cão, ele pode vir a formar nós pelo simples fato de ter ali um peitoral mal ajustado, ou uma coisa mais firme, ou até muito folgada, que vai ficar raspando, vai ficar mexendo ali, e quando o seu cão volta do passeio, já tem um nó formado ali. E cães que rolam muito dentro de casa, que rolam na coxa, rolam no chão, também podem formar nós. Então é importante essa rotina de escovação com o seu cão, diariamente, dentro de casa ou em algum lugar que faça isso, para prevenir isso, para dar força para os pelos do seu cão e para que ele não possa sofrer posteriormente com algum nó, alguma coisa que precise tirar de uma forma mais agressiva, mais urgente ali, porque já está incomodando ele. Então escovar o seu cão é uma coisa que você precisa ter sempre em mente quando você pensar na higiene do seu cão, escová-lo frequentemente. Independente do tipo de atividade que o seu cão tem ou os lugares que ele frequenta, você vai precisar pensar em algum momento sobre banhos, em dar banho no seu cão. E aí, independente se é o banho dentro de casa, aquele banho que você mesmo dá, ou o banho fora de casa, que é dado num lugar especializado, em pet shops, clínicas veterinárias também oferecem esse serviço às vezes, ou uma pessoa que venha especializada na sua própria casa para poder dar o banho no seu animal. Há algumas questões com relação a dar banho em cães ou não dar banhos em cães, qual a frequência de banho que se dá em cães. Existem algumas linhas de pensamento aí que podem diferir com relação a isso. Eu vou falar aqui o que eu acho que é importante você saber com relação a banhos e frequências de banhos, mas é importante que você tome essa decisão, que você avalie o que se encaixa melhor dentro do que você acredita e daquilo que faz bem para o seu animalzinho e para a rotina dele. O banho diário, ele talvez não seja tão importante ou necessário. Depende da rotina de atividades que seu cão tem na vida dele. Se ele sai toda vez ou se está muito calor, sempre levar em consideração esses aspectos para saber se você dá banho no seu cão ou não. É lógico, se ele estiver sujo, visivelmente sujo, ele foi numa brincadeira de lama, entrou, rodou na terra, foi aquela loucura, ele vai voltar aparentemente sujo. E aí é lógico que é interessante você dar um banho no seu cão. E aí pode ser um banho somente de água, né, com água corrente ali, chuveiro ou até mangueira, esfregar, escovar o seu cão ali para tirar o grosso daquela sujeira, para já limpar, tirar aquele suor, para não ficar o famoso cheirinho de cão, né, que às vezes as pessoas se incomodam, falam que o cão tá com cheiro de cão, tal. Talvez porque só o fato do seu cão suar, né, ter uma atividade diária, tá muito calor, e você não dá esse banho nele só com água mesmo, possa causar isso. Mas existem as pessoas também que dão o banho utilizando-se produtos especiais para cães, shampoos, condicionadores, e aí tem uma infinidade de linhas de produtos para utilizar com cães. É legal que você saiba que os produtos, eles são testados, né, dermatologicamente para não causar nenhum problema para o seu cãozinho, mas existem cães que podem ser mais sensíveis ao uso de produtos. Então é importante, na minha opinião, que você pelo menos dê o banho só de água. Isso vai garantir com que o seu cão mantenha ele mais limpo, né, mais higiênico, tire aquele suor do dia, aquela poeira do dia, aquela sujeira, evite de formar um nó que você escova lá enquanto você está banhando ele, vai dando todo esse trabalho de limpeza. E talvez não seja tão necessário você utilizar produtos, né, como shampoos, como os condicionadores, para poder cuidar da higiene de banho do seu cão. Tem alguns cães
que a própria pele do cão, ele tem aquelas dobrinhas, né? Isso próprio da raça. Não tô falando aqui nem de obesidade, de cães gordos, nem nada. Eu tô falando de raças, que são aquelas que tem o pelo mais caído, que vai estar cheio de dobrinhas, super fofinhos, bulldogs, sharpeis. Essas raças, elas na maioria das vezes têm essa característica. Então é importante que seja também feito um banho a seco. O banho a seco é aquele banho que é com um paninho com água. Tem pessoas que utilizam os lenços umedecidos, mas é sempre importante estar de olho se esse paninho, esse lenço umedecido não tem nenhum produto que possa irritar a pele do seu animal. É legal deixar sempre essas regiões bem limpas, ter um cuidado especial ali nas dobrinhas do seu cão, para que ele possa assim estar sempre higienizado, tranquilo, não fique cheirando e também não fique irritado, né? Porque se fica uma sujeira ali dentro, pode causar uma infecção, pode causar um problema de pele ali para ele, pior do que ter simplesmente as dobrinhas. Então esse banho a seco ele é legal, ele é importante, inclusive na hora do cão que é filhote, que não pode sair ou não pode tomar um banho, não pode ir em lugares que tenha outros cães e tal. É legal você fazer essa prática desse banho a seco no seu cão. Pegar esse paninho, passar nele, passar no focinho, passar nos pescoços, sovaquinho, passar em todas as regiões do seu cãozinho. Quando o cão tem um pelo muito longo ou médio, às vezes na região da barriga aqui, da parte de xixi dele ali, seja o macho, seja a fêmea, até na parte de trás ali, pode ser que tenha bastante pelo. Então é legal você pensar em fazer uma tosa higiênica, né? Que seria tosar, né? Cortar os pelos ali, aí pode ser em casa se você tiver essa habilidade e esse conhecimento para fazer, ou você levar num lugar para que faça essa tosa higiênica. Vai ajudar na limpeza do cão quando ele faz um xixi, quando ele faz um cocô. É legal ter essa noção desse cuidado higiênico do cão também. O banho, se ele for dado em casa, é legal você secar o seu cão bem de acordo com o clima do momento. Se tiver muito calor, você até pode deixar ele num lugar onde tem um pouco mais de sol, ou esteja mais ventilado, para ele secar sozinho. Mas depende da pelagem do seu cão, do tamanho desse pelo, é importante que você faça uma secagem um pouco mais agressiva, um pouco mais profunda, com algum auxiliar. Que aí pode ser a toalha, para tirar aquele excesso, só que aí a toalha já imagina que ela no pelo maior, ela pode dar uma embolada ali, enroscar todos os cabelos, e aí depois você precisa fazer uma escovação bem legal para deixar esses pelos bem separadinhos, bem livres, leves e soltos, e com um secador. É importante você pensar em ter um secador também para ajudar nessa secagem, principalmente se estiver frio, né? De repente o seu cão vai demorar para secar, e aí é legal você fazer essa prática aí no banho também, de fazer a secagem, né? De secar o seu cão toda vez que ele toma um banho, para auxiliar ele, facilitar que ele fique seco mais rápido e não dê nenhum problema com a quantidade de umidade na pele dele. O cuidado com as unhas do seu cão é algo que você precisa estar sempre frequentemente observando, para saber se não está muito grande, se de repente ela não está incomodando o seu cão por ela estar grande, dificultando até o caminhar desse cão. E isso vai depender muito do lugar onde o seu cão vive e das práticas de rotina de passeio e atividades físicas que o seu cão tem, vão influenciar no trato com as unhas do seu cão. O cão, na maioria das vezes, ele tem esses 4 dedinhos, né? Quando é normalzinho, os 4 dedinhos que ficam ali no chão, as 4 patinhas, e tem um 5º dedinho que ele é um pouco mais para cima, ele não fica encostado no chão, ele fica um pouco aqui, se fosse o nosso caso, ele ficaria aqui no punho, né? E esse dedinho, ele é pouco utilizado, na maioria das vezes quando ele vai cavar alguma coisa até tem uma utilidade. Mas essa unha é importante sempre ficar de olho nela, porque ela é uma unha, como não tem muito uso, ela tende a crescer demais e de repente até a fazer uma curva e começar a machucar a própria pele do animal. Quando a gente fala de unhas de cães, é legal você ter em mente que precisa ter conhecimento, um mínimo de conhecimento, de como cortar essas unhas ou de repente só fazer uma lixagem, né? Lixar um pouco essas unhas, deixá-las um pouco mais rentes, porque elas são super vascularizadas, né? Elas têm bastante irrigação de sangue. Então qualquer cortezinho um pouco além
do ponto, pode fazer essa unha sangrar, vai ser um incômodo para o seu cão e de repente a demora até para secar, para estancar esse sangramento, porque é muito vascularizado. É a mesma coisa que você fizer um corte no dedo. Quem já cortou o dedo sabe que às vezes demora para parar, você fala, nossa, nem eu sabia que tinha tanto sangue aqui no meu dedo. Com os cães é a mesma coisa na região das unhas do cão. Quando a unha do cão ela é branca ou transparente, né, você até consegue enxergar esse vaso, essa vascularização, para não chegar tão próximo do corte. Quando ela é mais escura, já é um pouco mais difícil, precisa ter um pouco mais de experiência e de conhecimento para fazer esse corte. Mas você pode fazer em casa sim, com o conhecimento adequado, com os equipamentos adequados, mas levar em outros lugares sempre é uma grande opção, porque você vai ter uma pessoa especializada que vai fazer isso e você ficar de olho no tamanho dessa unha para saber se precisa levar para cortar. Se o seu cão vive num lugar onde tem um piso que seja um pouco mais rústico, né? Um cimento, um piso batido ali, ou se o seu cão vai em lugares que tem terra e gosta de cavar, né? Faz todo esse trabalho de cavar ali terra, periri, pororó, pode ser que a unha dele já esteja, não precisa nem de corte, né? Já esteja sempre no limite bom, num formato legal que não vai incomodar ele. Mas se for um cão que fica mais em casa, num piso de azulejo, um piso frio que a gente fala, azulejo é na parede, um piso frio, ele talvez não tenha esse gasto dessa unha e aí ela vai começar a crescer e pode incomodar, inclusive, a deambulação, né? O modo que o seu cão caminha. Pode dar algum problema de articulação pelo simples fato da unha estar grande. Então ficar sempre de olho no tamanho da unha do seu cão para poder fazer esse trabalho de higiene também com ele, de cortar essas unhas, lixar, deixar ela sempre confortável para ele e ficar de olho nessa quinta unha aqui do seu cão para ela não causar nenhum problema, não incomodar e não machucar ele e até você, que de repente seu cão vem, põe a pata em você e essa unha tá tão grande, tão afiada que ele praticamente não usa, pode te machucar. Então ficar sempre de olho nas unhas do seu cão, para saber o que precisa ser feito para o seu cão específico, como está a unha dele e o que precisa ser feito para deixar ele mais confortável com aquela unhazinha. Uma das coisas que você provavelmente gosta muito em cães, eu gosto muito, mas acho que a maioria das pessoas gosta, é das orelhas dos cães. Né? E eles também, você sempre vê alguém falando, ele adora que coça atrás da orelha, né? Dá aquela coçadinha na orelha. E aí existem inúmeros formatos de orelha, de tamanhos de orelha. Tem a orelhinha que vai ficar mais com o ouvido mais exposto, né, que é aquela orelhinha mais para cima, que você consegue até ver o canal auricular ali, ela fica aparecendo. Tem aquela orelhona que é mais caída, né, que protege mais esse ambiente aqui onde recebe o som e tal. Mas o cuidado com as orelhas do seu cão e mais especificamente com o ouvido do seu cão, é legal você sempre levar em consideração de acordo com o tipo de orelha que o seu cão tem. Mas é preciso cuidar desse lugar também, principalmente com relação a banhos. Quando você vai dar banho no seu cão, seja em casa ou em algum lugar que vai, precisa ter esse cuidado específico com a orelha do seu cão, para evitar que entre água nessa orelha. Não há necessidade de você lavar com água dentro do ouvido do seu cão, acho que nem nós humanos, né? A gente não fica lavando com água dentro do ouvido, a gente tem coisas e objetos específicos, né, para poder limpar essa região. E para os cães é a mesma coisa. Inclusive, o ideal é que no máximo, no mínimo, você utilize um algodão com água morna para poder fazer a limpeza da região externa, aqui onde tem as curvinhas, né, igual a nossa orelha aqui, as dos cães também tem. É importante então você fazer todo esse trabalho, seja numa orelha que fica mais exposta, ou seja numa orelha que fica mais caída. Porque se você não tem esse cuidado, ou se o cão às vezes molhou, ou caiu uma chuva, ou ele mesmo rolou numa água tal, e ficou úmido essa região, pode gerar nele sim uma otite, que é uma inflamação desse canal. Ela pode ser gerada por uma umidade desnecessária que foi colocada ali, não foi seca, principalmente se o cão tem a orelha mais caída, ou seja, ele faz tipo uma estufazinha ali, né? Vai esquentando ali, não tem muita saída de ar, não vai vaporizar essa água com muita facilidade, pode gerar um problema de otite. E aí o cão vai ficar com dor, vai ficar com coceira, aí você vê o cão batendo na orelha, coçando, incomodando, pode ser que cause esse problema. Então, as orelhas dos cães é um lugar muito importante para você ficar de olho mesmo, para fazer sempre essa higienização desse lugar,
na maioria das vezes com esse algodãozinho e água morna, para ser uma coisa ali super tranquila para o seu cão, ficar sempre de olho, você examinar essa orelha ali para ver se está tudo bem com ela, se ela não está avermelhada, ficar sempre tomando cuidado com as orelhas, que é uma parte importantíssima. O seu cão utiliza a audição, que é muito boa para muitas coisas, e ficar com esse lugar debilitado é muito ruim para o seu cão, inclusive pro carinho. Como a gente gosta de fazer carinho, talvez o seu cão não vá querer tanto carinho no ouvido ou na orelha, porque ele está com incômodo ali. Então fazer a higienização desse lugar é muito importante e sempre ficar de olho, independente se é a orelha que fica para cima e você vê esse canal, e também a orelhinha que fica protegida pela orelhona que está ali. Quando você sai para passeio com o seu cão, ou seja, sai de casa, e até em casa, se for um ambiente que tem um quintal, né, que tem uma terra, que tem um ambiente externo ali onde não é protegido de sol, de chuva, tá sempre ali o ambiente, é legal você ficar de olho na patinha do seu cão. Se você saiu para fazer um passeio, no retorno é importante você fazer uma limpeza desse local. Porque é a mesma coisa de você sair de casa com o seu sapato, e aí você vai, pisa na terra, pisa na grama, de repente pisa até num cocô de um outro cachorro, de outra coisa, e aí você traz isso para casa. E aí você vai sujando ali o seu próprio ambiente. Para você pode até não parecer tanta coisa, porque você não vai ficar sentando no chão, deitando no chão, mas o seu cachorro ele fica frequentemente nessa região na maioria das vezes. Então, limpar a patinha do seu cão quando ele vem da rua, do passeio, é uma coisa que você precisa sempre ficar atento e fazer sempre esse procedimento. Toda vez que se voltar da rua, vai lá, dá uma limpadinha e aí simplesmente com um paninho, um lencinho, com uma aguinha morna, sem muito produto. É importantíssimo sempre lembrar que os cães eles têm a pele mais frágil, existem os produtos específicos para isso, inclusive para limpar patinhas, mas a pele é muito sensível, pode ser que um cão seja diferente do outro. Você está sempre garantido se você fizer só com água morna da maioria das vezes. E quando ele volta do passeio, você não simplesmente olhar essa patinha para limpar, mas para ver se não tem nenhuma pedrinha que de repente entrou, algum caquinho de vidro, pode acontecer. Então examinar as patinhas do seu cão quando ele volta de um passeio ou quando ele está dentro de casa andando em lugares que não são protegidos ou que tem mais sujeira, você sempre olhar e fazer a higiene dessa patinha para que o seu cão possa, além de tudo, estar mais confortável, nada incomodando ali ele, alguma coisa que ficou presa na patinha dele, e para que ele possa subir nos móveis da sua casa, se assim você quiser que ele faça, e não fique incomodando, sujando tudo. Então a higiene das patinhas ela é muito importante quando o seu cão vai para a rua, você chegar e já fazer essa limpezinha. A dentição do seu cão é algo que você precisa estar sempre atento. Quando você for higienizar o seu cão, pensar na higiene do seu cão, você precisa sim pensar nessa higiene bucal do seu cão. Existem brinquedinhos ou objetos que são utilizados e tem esse fim específico de fazer um trato de dentes ali do seu cão, de gengiva, né? Eles têm algumas ranhuras, algumas coisas ali que vão facilitar o seu cão a deixar o dente dele mais limpo. Porém, não é 100% garantido, principalmente depende do tipo do dente do seu cão, o tamanho do dente, a idade do seu cão. Pode ser que não seja tão efetivo. Eles são importantes, eles vão te ajudar, né, a auxiliar a cuidar da dentição do seu cão. Só que é importante que você também faça isso ou leve em algum lugar para fazer, para cuidar dos dentes do seu cão. Fazer em casa é sempre legal. Então você fazer isso com o seu cão, inserir na rotina dele a cuidar dos dentes, escovar mesmo o dente, e não há necessidade de ser com produtos específicos como pastas ou cremes de dentes específicos para cães. Pode ser simplesmente o ato de você fazer essa massageamento da gengiva, dos dentes, com a escovinha específica do cão, que na maioria das vezes, para quem não conhece, ela é colocada aqui no dedo, né? Tipo um dedal, para quem tem avó aí, ou até atualmente o pessoal utiliza dedal para costurar. É a mesma coisa, você coloca no dedo, ele deve ter esse tamaninho aqui, e aí com o dedo você vai massageando, limpando esse dente do seu cão a cada refeição que ele faz, ou pelo menos uma vez por dia aí, para cuidar desses dentes. É legal você pensar em não querer enganar o seu cão utilizando pastas que tem sabor de carne ou sabor de comida, né? Porque na maioria das vezes quando esses cremes, eles são feitos de modo que se o seu cão engolir isso ou, né, ingerir, não vai ter problema.
Só que o seu cão não está aprendendo a ser escovado, ele está ali sendo enganado, né? Porque ele está achando que está comendo, aí você vai raspando o dente dele, fazendo essa higienização. É uma boa opção, mas é sempre mais importante que o seu cão saiba o que está sendo feito, para que ele permita que isso seja feito e que você faça isso com ele como uma rotina do dia a dia. Escovar o dente do seu cão para que ele tenha uma dentição saudável e possa se alimentar melhor até o final da vida dele. Da mesma forma, então, que nós, toda vez que a gente acorda, pelo menos eu faço isso, acho que a maioria das pessoas faz também, é lavar o rosto, né? Tirar aquelas sujeiras da noite, noturnas, aquelas cremes que ficaram no olho ali, aquelas remelas, né, que juntaram ali na região do olho. Com o seu cão você também precisa ter esses cuidados. E até dependendo do olho do cão, aquele olho mais saltadinho para fora, né? É mais importante ainda você ficar atento a isso e fazer um trabalho higiênico ali, limpando frequentemente, dando esse talento ali, limpando com uma aguinha morna, de preferência um algodãozinho, até um paninho mais suave de algodãozinho ali, você passar uma água morna para limpar esse olhar do seu cão, essa região aqui onde cai a lágrima, onde cai a região da lágrima. Se o seu cão tem um pelinho mais claro, isso acontece até com frequência, começa a escurecer essa região do olho dele, porque a gente não faz essa limpeza com frequência. A gente só vai pensar em limpar isso ou cuidar quando já está bem escuro, e aí tem produtos específicos, né, colírios que você coloca, às vezes você muda a alimentação do cão, mas para evitar tudo isso, é importante ter na rotina do seu cão a higiene ocular dele. Você ir lá, fazer uma limpeza de manhã, depois que ele acorda, depois de um passeio que veio muita sujeira, muita poeira, depende, ele foi num lugar onde ele rolou na grama, rolou no barro, então é importante você chegar e fazer aquela higienização do olhar dele com um paninho, simplesmente isso, um paninho com água morninha. Então você vai lá e limpa os 2 olhinhos dele. É importante ficar sempre de olho no olhar do seu cão. Com relação à higiene do seu cão, a gente não pode deixar de falar do xixi e do cocô. Isso é uma coisa que, quando se fala de higiene, a primeira coisa que a gente pensa é falar, não, então vou falar de xixi e cocô. Tem outras coisas que a gente já falou aqui, que você já percebeu que a higiene é muito mais do que um xixi e um cocô, mas eles também são parte importante da higiene do seu cão. Quando é o xixi, vamos falar agora só do xixi, você precisa sim limpar sempre toda vez que o seu cão faz. E mesmo que ele faça na rua, é legal você ter uma garrafa d'água para poder jogar ali, para diluir aquele xixi, ou dar preferência para fazer em lugares onde esse xixi vai ser drenado, ou seja, vai ser absorvido por uma terra, por uma grama, ou num lugar onde tem um ralo ali, que você joga uma água e vai embora. Então o xixi do seu cachorro, ele entra como uma questão de higiene, porque toda vez que ele fizer um xixi, é importante você limpar. O cocô acontece da mesma forma. Toda vez que o seu cão fizer um cocô, e aí estou falando de fazer dentro de casa, você precisa sim ir lá e recolher, deixar esse ambiente limpo. Pode ser até um pouco contraditório se você já ouviu falar que você deixar um xixi ou deixar um cocô vai estimular o seu cão a fazer o xixi no lugar certo. Pensa comigo que talvez essa não seja a melhor opção para o seu cão, porque para você também não seria. Você ir fazer xixi num banheiro, um cocô num banheiro, se ele estiver sujo já, ou com xixi ou com cocô, você pode até fazer, mas não é uma experiência tão agradável. É importante para os cães que, tanto com xixi ou com cocô, o ambiente esteja limpo para que ele possa fazer novamente. Né? Isso vai criar uma higiene para o seu cão. Vai evitar, inclusive, que ele faça em lugares onde muitos cachorros fazem xixi, fazem cocô, como, por exemplo, num poste. Todo mundo faz xixi ali. Se o seu cão sentiu o cheiro de xixi ali, nossa, eu vou embora porque eu só faço xixi onde é um lugar limpo, que é na minha casa, que eu já aprendi que é dessa forma. O cocô, quando faz na rua o cocô, é um pouco mais difícil você limpar. Você vai acabar recolhendo ali, mas vai ficar ainda uma sujeirinha ou outra. Porém, dentro de casa, você precisa sim fazer uma higienização do local, se o seu cachorrinho não faz em cima de um tapetinho ou de um jornal, que seria uma forma mais fácil de você tirar aquilo. Mesmo sobre essas superfícies, você precisa sim fazer uma limpeza mais a fundo, usar um produto ali. Então você precisa pensar que tipo de produto você vai utilizar,
porque ele pode sim afetar ou irritar a pele do seu cão, se o seu cão vai lá e senta para fazer um cocô, ou de repente é um lugar maior e você limpa todo aquele lugar e é um lugar onde seu cão vai deitar para tomar um sol ou só para brincar. Se não está higienizado corretamente, você usou um produto que é muito forte e não fez a limpeza ou secou direitinho aquilo, enxagou direitinho, pode irritar a pele do seu cão. Então ficar sempre atento ao tipo de produto que você vai utilizar para fazer essa limpeza desse local, para que não irrite a pele do seu cão e ele possa ter esse ambiente sempre limpinho, cheirosinho, se for o caso, embora não há necessidade de ser cheirosinho para os cães. Só de não ter xixi e cocô já é ótimo. E existem também os coletores, né, de xixi e cocô, são umas superfícies mais elevadas, onde seu cãozinho sobe, faz o xixi ali, e o xixi já vai diretamente para o ralo. Existem formas diferentes, né? Lugares diferentes de você fazer, do seu cão fazer xixi e cocô. Mas todas elas é importante que você tenha um cuidado diário para poder fazer a higienização e deixar sempre limpo para o seu cão ir lá e fazer o xixi e o cocô dele. Se você pensa em ter um costume de passear com seu cão, ou tem algum parque, algum lugar gramado, um quintal, uma rua aí que tenha bastante verde, grama para o seu cão passear, você vai precisar sempre ficar de olho com carrapatos. Não vou falar nem de pulgas aqui, vou falar mais especificamente de carrapatos, porque o carrapato pode trazer uma doença ruim para o cão, que pode até levar a uma situação mais grave aí de saúde. Então você sempre que passear com seu cão, mesmo que não seja em lugares que tenha mato, que tenha grama, é sempre legal você sempre que chegar da rua a examinar a patinha do seu cão, principalmente entre os dedinhos mesmo ali, ó, você olhar cada dedinho, a parte de baixo aqui nas junções do cãozinho, sovaquinho ali, né? Eu falo sovaquinho, mas é a parte aqui do ombro posterior e o inferior, e o anterior, posterior, na frente e atrás. Você sempre dá uma conferida nessas regiões, região de pescoço do seu cão. Se o seu cão for muito peludo, vai precisar dar uma examinada melhor. Orelha, né, nos vãozinhos de orelha, é importante sempre você ficar de olho para ver se não tem nenhum bichinho que se alojou ali, que pode ser um carrapato, e se for, você já tira assim que chegar em casa para evitar qualquer contaminação do seu cãozinho. Essa é uma das melhores formas de você evitar que o seu cão pegue alguma doença com um carrapato. É assim que chegar em casa, você já fazer todo esse trabalho de examinamento, a examinação do seu cão, em cada detalhezinho, em cada curvinha do seu cão, para verificar se ele não foi infestado por um carrapato, se o carrapato não segurou ali e vai de repente trazer um problema de saúde para ele. Então ficar sempre atento a carrapatos quando você passeia com seu cão na rua. Falando da higiene geral do seu cãozinho, você vai precisar fazer com ele uma dessensibilização ou uma habituação. São duas coisas diferentes? Não, necessariamente não. A questão é que a dessensibilização ela é feita depois que já existe uma sensibilidade a um tipo de toque, a um tipo de manuseio do seu cão. E a habituação é simplesmente fazer com que ele se acostume com isso antes de ele apresentar algum tipo de receio ou reação a um toque. Quando a gente fala de higiene, então, é muito legal você sempre fazer isso com o seu cão. Essa dessensibilização, essa habituação. E isso dentro de casa. Além de proporcionar momentos de interação saudáveis com o seu cão, vai facilitar todo um trabalho higiênico dele. Seja dentro de casa você mesmo, ou quando ele for fora para ser manuseado por outras pessoas. Então pensar que você dar banho no seu cão dentro de casa, no ambiente onde ele vive, é importante que você faça isso, que vá acostumando ele aos poucos, para que ele entenda como é o processo de banho, né? Que vai esfregar ali o corpo dele, vai cair uma água, de repente se tiver um produto, um shampoo, alguma coisa, de repente pode ir no olho, mas vai ter aquele sabão ali. É legal você fazer isso dentro de casa. Com a secagem do seu cão, é legal acostumá-lo, habituá-lo a toalhas, né? Esfregar com toalha para ele não ficar mordendo toalha, dando um trabalho ali de brigar com a toalha, ele permitir que isso seja feito. Secadores, para que ele possa se acostumar com o barulho de um secador, alguma coisa que seja diferente. Às vezes, na maioria das vezes, o ar do secador é mais quente, né? Então, para que ele não fique tão assustado. Isso sempre dentro de casa. Cortadores de unha, lixas de unha, você sempre acostumar o seu cãozinho a você pegar na pata dele, mexer nessas unhas, mexer nos dedos, para ajudar inclusive você a examinar
entre os dedinhos dele, ver se está tudo ok. Orelhas, ouvidos do seu cão, criar uma prática, uma rotina de você mesmo ir lá e passar uma aguinha, um algodãozinho com uma aguinha morna, não necessariamente para limpar. Se você não tem essa habilidade ou não quer ficar com essa responsabilidade de cuidar dessa limpeza, pelo menos para que ele se acostume, para que ele se habitue a isso, para quando ele for levado em algum lugar para fazer essas limpezas, ele não tenha problema nenhum, ele já reconheça essa situação, já esteja habituado a isso. Então limpar a orelhinha ali, passar o dedo mesmo, entre as dobrinhas, um pouco mais dentro ali do ouvido dele, sem que ele se incomode. Focinho, sempre botar a mão na boca, abrir, mexer nos dentes para fazer uma escovação ou simplesmente para tocar essa região, caso algum momento ele precise fazer isso, seja uma coisa muito mais simples e prazerosa para ele, né? Rabo, você pensar nas partes íntimas do cão, que às vezes vai precisar fazer uma tosse higiênica, cortar mais os pelos ali da região do xixi, do cocô. Então você fazer esse manuseio dentro de casa para habituar o seu cão a esses toques, né? Você pegar ali, passar a mão no rabo inteiro dele, passar a mão no ventre ali, na região das partes íntimas do seu cão, para que ele se acostume com esse tipo de toque, que algum dia ele vai precisar que seja feito algum exame, alguma coisa com relação à saúde dele, e ele precisa estar habituado a isso. Então fazer todo um trabalho de dessensibilização, se for o caso, ou de habituação, que é sempre o melhor caminho, para que o seu cão não tenha nenhum problema, não fique incomodado com qualquer trato de cuidado que ele vai ter na vida dele, porque ele já está acostumado com isso e você fez dentro de casa. Além da higiene, então, do seu cão propriamente dito, tem alguns objetos, alguns acessórios que você também precisa ter um cuidado de higiene, ou seja, deixar limpinho sempre, que o seu cão pode vir a usar e de repente até usa durante o dia a dia dele. Uma dessas coisas é o pote de água, que é o pote onde você coloca a água para o seu cão beber. Na maioria das vezes esse pote precisa estar disponível 24 horas para o seu cão. O pote de água fica ali. Só que é importante que pelo menos, depende do quão presente na rotina do seu cão você está, pelo menos a cada 2 horas, 3 horas, você retirar aquela água que já estava ali, ou seja, que o seu cão já foi ali, já botou a boca, de repente ele comeu alguma coisa e foi ali, bebeu uma água, já deixou resquício, já contaminou essa água, já tem baba do cão, já começa a grudar na borda do potinho. Então é importante a cada 2 ou 3 horas você tirar essa água, limpar esse pote dessa água, seja com uma água corrente, pode até usar um produto desde que você faça um enxágue perfeito, não deixe nenhum resquício de nenhum produto ali, mas fazer a limpeza desse pote a cada 2 ou 3 horas pelo menos, sempre deixando com água fresca disponível para o seu cão. Existem alguns bebedouros que eles são automáticos, ele só sai água quando o seu cão vai lá e passa a língua, né, ou bebe. Existem vários tipos. Esse tipo de bebedouro, ele não evita, ele não tira a sua responsabilidade de limpar. Principalmente pelo fato dele estar sempre ali, você acaba não indo a cada 2, 3 horas para higienizar o local, o bocal onde o seu cão passa a língua ali para beber água, ou de repente o lugar onde sai essa água. Então eles são perigosos por causa disso. Por ele ser independente, você deixa lá e quando o seu cão for beber é a hora que sai a água, você acaba deixando de lado a higienização desse lugar ou desse objeto. Então pense sempre que mesmo que for um bebedouro automático, você precisa sim fazer a higienização desse lugar e lógico, aí vai variar de acordo com cada fabricante, o que ele falar que precisa fazer, e se ele não falar nada, fique de olho, mas você precisa fazer essa higienização do pote de água. O pote de comida, para quem utiliza pote de comida, né, para quem coloca a ração no pote e põe ali para o cachorro comer, esse pote não pode ficar disponível de jeito nenhum. Seu cão terminou de comer ali, você tira esse pote, é como se fosse o nosso prato de comida. Você tira esse pote, limpa ele, deixa ele limpinho, guarda, seca, deixa ele sequinho, para a próxima refeição ele está completamente higienizado e pronto para receber a alimentação fresquinha do seu cão. Esses são os 2 acessórios de comida, né, de bebida que o seu cão tem e que você precisa higienizá-lo sempre, deixar sempre limpinho. Talvez você utilize o peitoral para passear com o seu cão. Peitoral para a hora do passeio, né, aquele que vem aqui na região do peito. E esse peitoral ele também precisa ser lavado com frequência. Ainda mais se o seu cão se enfia em lugares
exóticos, né? De repente ele pula no meio de uma grama, no meio de um mato, rola durante o passeio, vai dentro de uma água, vai dentro de uma piscina e ele tá com numa praia, né? Cheia de areia. Então você fazer também a higienização desse acessório, desse peitoral. É legal então você ter sempre mais de 1, 2, 3 tipos de peitorais para você fazer essa substituição e seu cão tá sempre com um acessório limpinho ali, para não ter nenhuma sujeira que tava lá antigamente de um outro passeio e aí você põe de novo no seu cão, porque a seus olhos você não viu que estava tão suja, mas está encrostado ali uma sujeirinha que pode de repente causar uma infecção, uma alergia, uma irritação na pele do seu cão. E a outra coisa é a roupinha. Se você tem o costume de colocar roupinha no seu cão, seja só para ficar interessante, para ficar, né, estiloso, ou para quando tá frio e tal, é a mesma situação. Você lembrar de sempre lavar essa roupinha, deixar ela sempre perfeitinha, e aí não precisa ser com produtos que vão deixar cheiro. Lembra sempre que o cheiro, né, das coisas, o perfume, né, é muito mais forte para o seu cão. Então se você for lavar uma roupinha, um peitoral do seu cão com produtos que deixam cheiro e você sente esse cheiro, imagina que para o seu cão está muito mais forte. E isso pode incomodar ele, pode até causar uma irritação nos folículos narinares dele. Então pense em lavar sim a roupinha com frequência. Se você quer utilizar a roupinha no seu cão, ter mais de uma e sempre variar e sempre a cada uso botar para lavar essa roupinha para evitar qualquer tipo de contaminação e para que o seu cão não fique se sujando de usar uma roupa que já está suja de outros tempos atrás. Lembre sempre de ter a higiene do seu cão como uma prioridade no relacionamento de vocês. Tanto para que o seu cão esteja sempre cuidadinho, sempre limpinho, livre de qualquer sujeira ou infecção que possa ter, e que isso seja um momento de interação entre vocês. Para que você faça com o seu cão, para que você fique atento, para que você cuide daquela pessoinha, daquele serzinho que está com você, que você trouxe e vai trazer para morar com você. Ela é uma responsabilidade sua. Então é importante que você não terceirize esse serviço, né, que você sempre leve para ser feito em outro lugar. Não que você não possa fazer isso. É legal também você levar, de repente, é como se você vai num cabeleireiro, né, falou, vou levar para um serviço diferente, fazer uma graça aqui. Então é legal você levar também em outros lugares, mas o seu cão precisa ser higienizado e cuidado por você, diariamente. Com relação à escovação, banhos, limpeza de patas, cortes de unha, limpezas de orelha, de olho, escovação de dentes. É importante que você faça isso com o seu cão, para que ele fique acostumado com isso, para que ele entenda o toque de cuidado, que é diferente de um toque agressivo, para que ele reconheça isso. E quando ele for para outro lugar que seja preciso, ou que você queira colocar ele para ser cuidado, ele não sofra nenhum problema, ele não tenha nenhum desconforto com isso. Então assuma essa responsabilidade de você cuidar da higiene do seu cão. Não tem ninguém melhor que vai conhecer melhor o seu cão e cada detalhezinho, cada dobrinha do seu cão, cada curvinha, você vai conhecer e entender como precisa ser e como o seu cão gosta que seja, para quando ele vá para outro lugar, ele não tenha nenhum desconforto com isso. Quando a gente tem um carro, tô falando de carro, mas tem outras coisas também. Tem gente que gosta de lavar o carro, vai lá, pega, lava o carro. Mas na maioria das pessoas, pega e manda para outro lugar e não quer nem saber. Só a hora que o carro volta, beleza, tá limpo, tá maravilhoso. Não faça isso com o seu cão. Não porque o seu cão não é um objeto, não é isso. Mas é porque precisa criar esse conforto para o seu cão. Ele estar acostumado com isso. E você fazer isso é uma das melhores formas de você se relacionar com o seu cão. Porque diferente de você fazer uma brincadeira, uma atividade física, ensinar comandos para o seu cão, ter um momento ali de carinho e relaxamento com o seu cão, você mostrar para ele que tocar nessas partes e ser tocado de uma forma diferente, num olho, num focinho, numa orelha, num rabo, é uma coisa normal, tranquila, que ele pode sim confiar em você para isso. E a partir daí ele vai se acostumando e vai se habituando a esse tipo de toque para que ele tenha sempre a higiene muito bem feita. E isso vai prolongar a vida do seu animal, a idade dele, e vai deixar ele cada vez com uma qualidade de vida muito melhor.